Boa noite, pessoal. Agora a nossa live é com o Romero, que é candidato, pré-candidato. A gente vai falar do futuro das nossas cidades, Túlio. Já estou vendo que ele está aqui. Boa noite, Romero. Bem-vindo. Romero já já vai estar com a gente. Agradeço o pessoal que está aqui entrando. Oi, Romero, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Fred. É um prazer estar aqui falando contigo. Coisa Prazer bacana. meu. Obrigado por você estar aqui com a gente, ter aceito o convite de participar aqui desse papo. Eu é que agradeço. Vai ser muito gostoso poder falar um pouco da cidade maravilhosa e de É isso. Manaus também, que nós somos apaixonados. Cara, eu gosto muito de Manaus. Eu trabalhei muitos anos nas lojas americanas. E depois, Olha até aí, na Richa também, eu ia muito aí. E depois eu tem que fiz algum. voltar. Hein? Tem que voltar agora. Quando for possível. Depois que a gente vendeu a Richa, eu nunca mais fui aí. Nunca mais. Já tem, Pois quer é. dizer, desde 2010 eu não vou mais aí. Aqui Já. então você deve se lembrar de peixes. Aqui tem uma culinária bem Maravilhosa, interessante. não? Pô, já passei. Maravilhosa. Porque eu nas lojas americanas, tinha aí a Zona Franca aí, né? Então me lembro que É verdade. eu era o responsável pela área de compras, então eu ia muito aí para negociar cota com a Suframa, sabe? Eu passava dias aí. Poxa, você deve ter ficado no Tropical, né? Fiquei muito no Tropical e ficava num outro ali no centro da cidade também, mais perto. Mas O Tropical, fiquei, infelizmente, rapaz, ele foi fechado, hein? eu sei, eu soube, É, infelizmente mesmo. pena, né? É uma pena. Vale a pena pensar na reativação dessa cartão de visita aqui de Manaus, né? O Tropical tem uma história intimamente ligada com a cidade. Mas Mas também tem olha, uma a pessoa cidade é chegando. maravilhosa também, Assim, mas é o um Rio também está muito espetáculo. degradado e tem várias histórias aí de lugares maravilhosos também que não estão funcionando, né? O E, Brasil, bom, de uma maneira geral, né, tem sobrado grande parte do orçamento público tem sido consumido com custeio, né? Então não tem exato. sobra para investimento. Isso é terrível, né? Descontinuidade das políticas públicas. É falta de Isso é muito segurança ruim. jurídica, é uma lástima. Mas o Rio de Janeiro é Mas nós campeão vamos. do mundo, né? Porque quantidade de ex-governador preso, né? Aqui a gente Loucura, consegue hein? ainda, tem conseguido fazer pior do que a média do Brasil, que já é péssimo. É, mas está no caminho certo. Acho que você representa essa mudança aí. Na hora É, certa isso vai acontecer eu acho e que o dias bem espírito melhores do virão. novo, né? A grande mudança, eu acho que até o espírito do novo são os princípios e valores que atraem gente como eu, como você, para virem para a política. Eu não viria para a política se não existisse partido novo. Não. É E isso que aí. Eu tem acho o que princípio da gente passar pouco tempo, dar a nossa contribuição, dar exemplo e sair para abrir espaço para outros. Né? quem não vive para servir não serve para viver, né, Fred? É isso aí, Eu acho que ótima não tem frase. sentido a gente É ficar no isso nosso aí. conforto, sabendo que tem tanta coisa para fazer. Mas, Isso realmente infelizmente, vai assim, trazer. a ficha que caiu para mim, Romero, assim, eu sempre fui muito avesso à política, a participar, estar perto. E aí, hoje, eu me sinto até um pouco culpado e responsável pelo que está acontecendo aí, né? Porque a gente só se interessa vir para a política, né? Só se interessava e pela nossa omissão, as pessoas que não deviam estar na política, né? Que não tem esse espírito público do serviço, a grande maioria, infelizmente. E agora mesmo participando, daqui a pouco eu vou contar a minha história, na hora que a gente tenta atrair gente para vir, é uma dificuldade enorme. Você vê, o Novo abriu,
processo seletivo em 68 cidades, só vai ter candidato a prefeito em 33. Quer dizer, na maior parte das cidades, o Novo não conseguiu encontrar um candidato com mínimo de qualificação, que eu acho que o Novo está certíssimo. Eu prezo muito a questão do processo seletivo, pelo qual você passou, mas é muito difícil. Várias pessoas que eu fui procurar, querendo que viessem, não quero, Fred, de jeito nenhum, nem pensar. Então, acho que a gente ainda tem também um trabalho aí de desbravador, sabe, para dar exemplo, para depois trazer essa turma. Mas eu vou pedir para você... Fala. Acho que o mais importante que a quantidade é a qualidade, né? Sem dúvida nenhuma. Fica muito feliz, né? Você ter passado no processo seletivo, acho que isso é fantástico. A gente acabou sendo avaliado por pessoas que a gente nunca tinha conversado, nunca tinha falado, e ter chegado ao final, poxa, é um motivo de muita satisfação, isso nos dá sem dúvida força moral, né? E inspiração para ir para frente e fazer aquilo que tem que ser feito, né? É uma mudança, acho que nós já estamos aí de cabelo branco, e colocar isso à disposição da gestão pública é muito legal. Nós não temos projeto de poder, né? Nós não temos visão de ficar ali, se tornar político profissional. A gente quer contribuir, né? Isso é muito, muito bacana. Isso faz a diferença. Eu vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho da sua história aí para o pessoal te conhecer. Aí depois também eu falo um pouco. Então, Fred, primeiro, obrigado aí pela oportunidade de a gente estar aqui conversando, trocando experiências. Eu acho que as nossas cidades têm muita identidade, né? A gente vai falar de uma delas, por exemplo, é o turismo, né? Eu acho que essa vertente econômica aí tem boas coisas para a gente conversar e ver os bons exemplos para serem seguidos. Mas eu nasci no interior de São Paulo, né? Numa cidadezinha chamada São Joaquim da Barra. Costumo brincar dizendo que Ribeirão Preto pertence à Grande São Joaquim, para não dizer que é o contrário, né? E Ribeirão é uma cidade fantástica, minha mãe mora lá até hoje, né? Uma vez por cada mês ou 2 meses eu vou lá, tem um shopping maravilhoso, uma culinária. Ribeirão Preto também. Pô, então tu conhece lá, sabe que é muito agradável. Porque tinha loja lá, cara, eu andei esse Brasil todo, cara. Ah, tu é o cidadão, tu não é carioca, tu é o cidadão do mundo, o cidadão brasileiro, né? E depois eu fui para as escolas militares, aí fui para Campinas, fiquei 3 anos lá na escola preparatória, depois eu fui para Amã, lá em Resende, aí, no estado do Rio, né? E tive a oportunidade de morar no Rio, morei aí na época que eu estava na minha graduação no IME, né? No Instituto Militar de Engenharia, na Praia Vermelha. Também quero contar uma particularidade desse período aí, eu nunca fui à praia, né? Nunca consegui ir à praia, vivia enfurnado lá, estudando para poder enfrentar a rotina do IME, né? Não é uma coisa fácil. E ao final do IME, eu podia escolher aí para onde queria ir, então escolhi vir para Manaus. Estou aqui há 30 anos, tenho 4 filhos, tenho 5 filhos, 4 netos, né? E me sinto assim, muito realizado aqui. Peguei um momento em que a Zona Franca estava em muita expansão, e 5 anos depois que eu estava aqui, eu abri a empresa que eu presido, esse grupo que eu presido aqui, que tem incorporação, uma construtora, né? Que legal. E como à frente dessa atividade aí, geramos mais de 1.000 empregos diretos e indiretos ao longo desses últimos anos, e conheço a Amazônia toda. Eu costumo dizer que eu nasci caipira e me tornei caboclo por opção, né? Esse é o resumo aí da nossa vida, e a gente vive para poder, o trabalho nos fascina, e depois de um tempo, né, a gente percebeu que valia a pena colocar essa experiência que a gente acumulou, pegar os princípios da gestão e colocar na coisa pública. Isso vai fazer a diferença e é isso que tem nos motivado, e é por isso que nós estamos aqui. Maravilha. Então, eu sou um carioca, sempre nasci e vivi aqui a minha vida toda. Sou de uma família de classe média, nasci num bairro da Zona Norte do Rio, Todos os Santos. Estudei em escola pública a minha vida toda, até fazer o vestibular. Fiz engenharia como bolsista na PUC, me formei com 21 anos de idade. Sempre fui muito caprichoso. Fiz concurso na Petrobras, fiquei quase 6 anos na Petrobras. E saí para ir trabalhar na Lojas Americanas, convidado para ir para lá. Na época todo mundo me achava maluco, como é que você sai? E foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, que eu encontrei um grupo empresarial que hoje é considerado um dos melhores administradores até do mundo pelo Warren Buffett, todos brasileiros, todos cariocas, né, donos de empresas mundiais.
e com método de gestão, foco em resultado, metas, sistemática, processo, meritocracia total. E a Las Americanas prosperou muito e foi dando até caminho para essa turma também investir em cervejaria, e hoje eles depois compraram todo mundo, né? Craft House, todo mundo. Bom, fiquei lá 15 anos, resolvi empreender, aí logo depois eu me tornei sócio e diretor-geral também de uma rede de lojas de vestuário, que era a Richard. Depois nós compramos a Salinas e em 2011 nós vendemos a companhia. Aí, sempre focado em gestão, em processos, em método, em meritocracia. Nunca tive nenhum filho meu trabalhando comigo, nada. O que aconteceu? Quando eu saí da Richard, eu comecei a participar de conselhos de administração de empresas de varejo, aí fui convidado para ir para o Flamengo, em 2013. E o Flamengo foi uma experiência que é quase como uma... É uma religião, uma né? empresa pública. É uma empresa pública, um negócio sem fins lucrativos e que tinham todos os vícios da administração pública, né? Aparelhamento político, gente sem capacidade colocada nos lugares por causa da relação política. E quando eu fui convidado, eu não fui nem da área política do Flamengo, eu fui para organizar. Eu falei, olha, só faz sentido para mim se for para dar um choque de gestão mesmo, fazer uma gestão de qualidade. E isso aconteceu. E não foi um trabalho assim, ele falou, não, porque o Fred, não. Eu fui parte, eu fui diretor-geral do clube, claro que eu tive uma missão importante para caramba, mas eram muitas pessoas de qualidade. Como eu vejo esse movimento hoje, dentro do próprio Novo. Eu vejo muita gente de qualidade dentro do Novo, eu acredito muito nisso. Mas eu só fui descobrir o Novo depois. O Flamengo deu um trabalho danado, mas prosperou, é o que está aí hoje, né? Mas começou pelo acerto das contas, pela responsabilidade fiscal, e depois gerar o dinheiro para ser, né, até essa exuberância aí que está tendo hoje, porque passou a gerar o ciclo virtuoso, né? Equilibrou as contas, as receitas foram investidas no futebol, quanto melhor o futebol desempenha, mais receita e você fica girando, né? Antes estava afundando, mais dívidas, né, mais problemas, menor desempenho esportivo e muita bagunça, muita desorganização, mas foi. E aí é que eu comecei a olhar para a cidade, essa experiência do Flamengo, falei assim, puxa, mas o Rio de Janeiro tem um potencial até maior do que o do Flamengo, né? O Rio de Janeiro é uma cidade bem vista no Brasil inteiro, inclusive no mundo. Quando você viaja, fala do Brasil, Manaus é muito falado por causa da floresta, né? Não Manaus, mas a floresta amazônica, e o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro vive uma degradação, um descrédito, como o Flamengo vivia lá em 2012. Eu falei assim, puxa, não dá para ajudar nada, não dá para fazer nada, e nesse processo acabou que eu conheci o Novo e vi que, porque a minha grande dúvida é se uma pessoa como eu, e eu estudei, eu fui olhar os outros partidos, teria espaço no ambiente político. E eu vi que não. Eu achava que não. Porque com esses caciques políticos que tem, com esses péssimos atos, eu falei assim, isso não é um mundo para mim. E no Novo eu encontrei um belíssimo do ambiente, e logo depois eu entrei, e acabou que eu participei da campanha do João, participei no segundo turno lá em Minas, participei da transição do governo de Minas, e cheguei a entrar para a estrutura partidária, né? Eu cheguei a ser diretor-geral do partido, e organizando o partido para crescer. Eu não tinha na cabeça ser candidato. Não, meu roteiro era muito mais o de facilitar a entrada de pessoas como você, como várias outras, e facilitar os jovens, principalmente, abrindo caminho, expandindo, dando organização ao partido. Mas aí, na hora de encontrar candidato, é muito difícil. E aí começaram as pressões para que eu considerasse ser. E aí eu fui vendo se isso conflitava com meus princípios e com o que eu queria, né? Acabou que eu entrei, fiz o processo, estou aqui com você aprovado. E aí estou nesse desafio que é de realmente reformular muito a forma de atuar no mundo político, na gestão, com qualidade. Eu estou convencido que só muda se tiver qualidade de gestão, se não tiver aparelhamento político na máquina, fazer... E isso Novo já prega, nós estamos comprometidos com isso,
E nós já não vamos mais nem ser pioneiros, né? Porque a gente tem o Zema, que já está fazendo um belíssimo trabalho técnico lá Nos em Minas inspira Gerais. muito. Hein? Nos inspira Nos muito inspira muito. e está cumprindo o que foi combinado, né? Não tem nenhum secretário de Estado que foi colocado lá por indicação política. Todo mundo passou para o processo seletivo, até com empresa independente, como se faz numa empresa grande organizada, que foram buscar no Brasil as melhores cabeças para trazer, então, os melhores para um processo de entrevistas para, então, contratar. Então, isso aí já mostra que quando você monta o governo de uma forma mais técnica, a qualidade é o potencial que você tem de entrega, né? E no Rio de Janeiro o que a gente prega é acabar com a bagunça, que aqui ela é generalizada em tudo que você olha a atuação da prefeitura, dando choque de gestão, que significa não permitir cabide de emprego, não permitir indicação política nem apadrinhamento, fazer muito planejamento e organização e ter tolerância zero com a corrupção. É isso aí. Que é o maior problema que que tem na máquina pública. Você que é um grande gestor, né? Hoje tem muita ferramenta, exatamente nesse mundo digital, então nem se fala. Mas se você pegar um PDCA, né? Aquelas velho ciclo, né? De planejar, desenvolver, Eu sou controlar, discípulo avaliar, do professor Falcone. Pois é, eu acho que isso aí é o básico, É né? Você tem básico. que dar um tempero digital, né? Escalar um time muito firme, fazer exatamente o que nós fazemos nas nossas empresas, né? Nós pensamos 1000 vezes para colocar um posto de trabalho, que a gente sabe quanto custa. E os gestores públicos que estão aí, que nos levaram a esse estado de coisas, simplesmente não pensam, enfiam 1000 pessoas lá na máquina pública, porque ele não tem essa visão de que se o custeio ficar pesadíssimo, tira dos investimentos que são necessários, e aí, consequentemente, os serviços ficam muito ruins na educação, na saúde. Aí é o que a gente chama daquela fartura, né? Farta tudo. Farta medicamento, farta professor, farta salário para médico, é o que acontece aqui em Manaus, né? A máquina da saúde já estava colapsada praticamente por falta de investimento, por falta de pessoas competentes, por falta de gestão adequada, por falta de boa-fé, né? Principalmente numa área tão sensível quanto é a saúde. Aí veio uma pandemia dessa que ninguém podia imaginar, que colocou o mundo todo de pernas para o ar. E o que ocorreu? A máquina pública já estava saturada. E aí o índice de letalidade, o índice de mortes aqui na cidade é terrível. E a gente tem enfrentado isso aqui, que por falta de gestão. Isso não é um problema só da atual gestão. Ela tem a sua parcela, porque afinal de contas está mais de um ano aí, dava tempo de ter feito alguma coisa. Mas são anos de desvio, são anos de incompetência, são anos de pessoas que não são compromissadas com o interesse coletivo à frente da máquina pública. Não poderia ser diferente de um serviço de péssima qualidade que vai repercutir em vidas. Que pena. Eu no Flamengo, né, quando eu comecei a ver a situação lá, eu falava assim, que aquilo ali era uma mistura de leniência que permitia corrupção, entendeu? Assim, que quando o cara não era corrupto, ele por outro lado, ele deixava, porque por a questão, não queria brigar, não queria enfrentar um problema, né? Então, e quando eu falo do choque, é isso. Só para você ter uma noção, na cidade do Rio de Janeiro, 75% de toda a receita do município do Rio de Janeiro está comprometida com o pessoal, né? Ativos, inativos e pensionistas. São cerca de 175 mil pessoas, entre 175 mil e 180 mil pessoas. Então, vamos lá, menos de 180 mil pessoas recebem 75% de toda a receita do município. Já pensou que absurdo? Os outros, o Rio tem mais ou menos 6 milhões e 700 mil habitantes, os outros 6 milhões e meio de habitantes vão ter um péssimo serviço público. Por conta disso. Você quer ficar mais pasmo ainda? O nosso prefeito agora, com toda essa crise do coronavírus, junto com a Câmara de Vereadores, aprovaram um novo plano para ser implementado em 2022. Olha que beleza. Agora,
que a Assembleia está fazendo sessões extraordinárias e era para tratar só o coronavírus. Mas não, eles abriram. Então, é um descaso, é um desrespeito, sabe? Não tem, assim, é sem noção. Não, tem propósito eleitoral, mas isso aí, na verdade, não é nem é simplesmente incapacidade mesmo, é falta de foco, quando não é má fé. Que é um absurdo completo. É um absurdo completo. E eu estou convencido, Romero, se não for pessoas hoje que tenham tido experiência em empresa privada, não vai fazer. Não, já não fez. Qualquer político com mais de 8, 10 anos aí, eles, caras, já não fizeram. Eles não vão fazer. E aí, quando você entra no período da crise, eu tenho coisas para quando a gente falar, aí, se a gente for falar de coronavírus depois, tem coisas aqui escabrosas. Quer dizer, às vezes do cara pegar o dinheiro e investir, onde você já tem ociosidade dentro da estrutura pública, para você ter legado, não, você vai construir unidades novas, provisórias, e depois, qual vai ser o legado disso tudo? Custando fortunas. E aí, de novo, volta o exemplo do Zema. Esse momento aí de compras e contratações de forma emergencial é muito complicado, né? Eu acho que tem que haver boa-fé e os órgãos de controle têm que ficar em cima nessas compras e contratações emergenciais. Porque para evitar desvio, porque as necessidades são infinitas, os recursos são escassos. Sempre. Se houver desvio, agrava ainda mais a situação, né? É preciso fazer uma reforma administrativa pesadíssima nas estruturas das prefeituras, de uma maneira geral, né? Eu acho que o Rio não é diferente, Manaus também não é. Nós temos hoje 25 secretarias e órgãos aqui, né, em Manaus. Eu acho que a gente vai conseguir funcionar certamente com 12, com metade disso, né? E vai ter um enxugamento no custo dessa máquina e certamente esse orçamento que vai ser economizado pode ser revertido em investimentos, priorizando principalmente saúde, educação, transporte coletivo, segurança, né? A pauta de segurança, dizer que segurança não é pauta da prefeitura, não é bem assim, a gente pode contribuir muito com isso. Né, uma falácia, guarda municipal, um centro de operação e câmeras espalhadas pela cidade toda, com a defesa civil interligada. É um big data enorme que você pode coletar uma série de informações e tomar medidas em tempo real e evitar o caos. Né? Isso é boa gestão, essas boas práticas é que a gente está louco para poder implementar. Eu tenho uma visão com esse negócio, eu detesto coisas, isso não é comigo. Eu não gosto. Normalmente não é comigo o cara que não vai resolver o problema, né? Então, o que eu falo. É uma maneira fácil de equilibrar, né? O que eu falo sempre? E no Rio de Janeiro isso é assim, o tempo todo. Não, isso é com o Estado, isso é com o governo federal, isso não é comigo. O que eu penso? O prefeito, ele é o representante de todas as pessoas que moram na cidade. Começo da história. Então, a gente paga na cidade 100% de imposto. É verdade que uma parte desse imposto, 55%, vai para o governo federal. 20% vai para o governo estadual, a grosso modo. E 25% fica aqui. Mas cada cidadão carioca, cada um de nós, pagou todos os impostos. Então, nós já pagamos. É que nem contratar um serviço num condomínio. O síndico contratou alguém para, sei lá, fazer uma correção na instalação elétrica ou na instalação hidráulica. Aí depois dá errado, ele fala assim, não, é o eletricista que teve problema. Não foi o eletricista. A responsabilidade é do síndico. O síndico é que vai corrigir aquele problema. Até mesmo em relação ao poder público. Se está faltando água, ele vai lá na companhia de água. Se está faltando luz, ele vai na companhia de luz. O síndico é o representante. O prefeito é igual. Então, o que eu acho sobre a segurança é o seguinte, o prefeito assim, olha, a gente precisa resolver o problema de segurança. Ah, mas a polícia militar é do Estado. Beleza. Vou lá no Estado e falo assim, vamos fazer isso integrado? Vamos trabalhar junto, vamos ver qual é o papel, porque tem muita coisa, como você bem falou, que é o ordenamento público, iluminação, organização, o papel da própria Guarda Municipal, mas também não acho que a prefeitura deva ter tarefas que se sobreponham à do Estado.
Porque aí você vai gastar um dinheiro que você já pagou e vai gastar 2 vezes, não faz sentido. Tem que negociar com o governador, mas capital, a gente tem uma vantagem, onde estão a maioria dos votos também para governador. Então, se a gente tiver, primeiro, uma capacidade de articulação, trabalhar junto, com inteligência, eu acho que já dá para fazer muita coisa. E se tiver algum tipo de oposição por questão política, que eu acho que não tem que ter política pós-mandato, política é antes. Pós-mandato é fazer acontecer. Aí também vamos para a imprensa, vamos para comunicar. Então, estamos tendo um problema aqui, estamos com essas divisões. Eu nunca vi, por incrível que pareça, nenhuma rusga entre prefeitos e governadores aqui no Rio. Nunca vi. Assim, falando de um problema específico. E depois eu fico me perguntando por que não tem. Eu acho que não tem é porque um não quer fazer porque deve ter outros péssimos exemplos. E aí fica aquele negócio do me engana que eu gosto, sabe? E não é assim. Manaus é um pouco diferente, hein? Manaus, o relacionamento prefeito e governador vira e mexe, estremece, porque Manaus tem uma característica um pouco diferente do estado do Rio, né? E as cidades aqui, fora Manaus, são muito pequenas, não tem riqueza, né? Tem 62 municípios do estado, e Manaus é uma cidade-estado. Metade da população está aqui e 90% da economia gira na cidade de Manaus. Tem uma cidade-estado. Então, o feudo, vamos dizer assim, político da cidade é o pé para a porta de entrada para o governo, né? Então, tem grupos políticos que se alternam no poder há muitas décadas aqui, com essa gestão retrógrada, sem aplicar aquilo que a gente sabe que é a solução para a iniciativa privada, né? Uma visão míope, né? Mas isso vai mudar. Nós acreditamos que nunca foi tão evidente isso. Essa pandemia vai deixar alguns legados para a gente, né? Está mudando a vida, não só familiar, pessoal, como também a vida profissional, mas também vai colocar como protagonista o empreendedor, aquele que gera emprego, aquele que realmente faz a economia andar, e nós do Novo que defendemos livre mercado, que sabemos o valor do dinheiro, né? Do trabalho, como ele é importante. O trabalho traz dignidade, o trabalho traz liberdade, o trabalho traz independência, né? Isso é muito fantástico. Defender isso é defender aquilo que a gente acredita e que vale a pena. E Manaus tem um modelo muito concentrado, né, na economia aqui na Zona Franca, né, que, aliás, ela deveria ser considerada como Zona Franca do Brasil e não de Manaus. E eu vou lhe dizer rapidamente por quê. A Zona Franca gera aqui em torno de 100 mil empregos diretos e indiretos. Agora, ultimamente, com a automação, vem caindo. Hoje nós temos aí 80 mil empregos diretos. Mas esse sistema, esse modelo econômico, foi capaz de manter 96% do manto florestal aqui do estado, do Amazonas, em pé, preservou a floresta, gerou 100 mil empregos ao longo dos últimos anos e teve faturamento de 100 bilhões de reais ao longo desses últimos anos também. Então, um modelo altamente exitoso, gerando mais de 500 mil empregos diretos e indiretos, dos quais 250 mil estão em São Paulo. E uma parte disso está aí no Rio também. Então, ou seja, produzindo componentes, insumos para as empresas que estão instaladas aqui. Então, olha que modelo interessante. Tem 80 mil empregos diretos aqui, mas tem 500 mil no todo, espalhados principalmente aí pelo sul e sudeste. E é um modelo que nós, liberais, precisamos entender. Nós somos totalmente contra isenção, renúncia fiscal, subsídio. Isso não tem sentido. Agora, o governo federal tem que fazer a parte dele, provisionar a infraestrutura aqui da região, fazer a BR-319, que isso vai permitir a ligação terrestre de Manaus com o restante do país, né? Permitir que a geração de energia aqui seja diversificada, porque a energia é fundamental para você ter um crescimento. E nós que estamos agora à frente do CODES, do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico, que é o porta-voz da sociedade civil organizada aqui, ó, é um projeto futuro da minha cidade. Eu tive o privilégio de integrar esse projeto em 2018, fomos das pessoas que trouxeram para cá, né? E nós defendemos um modelo estratégico 2/3, 10/20. Nós queremos que 2/3 da riqueza aqui
Esse é o nosso objetivo estratégico, seja gerado fora do polo. Nós entendemos que o modelo precisa ser preservado, porque a curto e médio espaço de tempo não vai ter nenhuma alternativa econômica capaz de gerar tanto emprego e manter a floresta em pé quanto o polo industrial de Manaus foi capaz. E, ao mesmo tempo, nós estamos incentivando a piscicultura, a mineração, o turismo, a biotecnologia, polo digital, né? Isso aí é que vai trazer emprego e renda de qualidade para a cidade. Nós Legal. somos muito apaixonados e inconformados com o sistema que está aí. E é por isso que a gente faz parte desse projeto, né, Fred, com muita determinação. Tá? Legal, Romero. Eu defendo que a Zona Franca é do Brasil, viu? Porque o governo federal dá esses incentivos em cima de dois impostos, o IPI e o II, o Imposto de Importação. Só que são impostos ligados à produção. Se não houver produção, não tem renúncia. Então, claro, o governo federal diz assim, olha, quando você produzir, eu abro mão de 22 centavos de cada real e vai entrar no meu caixa 78. Ele já não tinha esses 78 centavos. É diferente do modelo subsidiado, por exemplo, da linha automotiva, que é em cima daquilo que o governo já entraria no caixa do governo. Ele dá uma renúncia no imposto de renda, na contribuição social. É bem diferente do que acontece na renúncia fiscal aqui, que é baseada na produção. Então, eu usei esse tempo agora também para poder compartilhar com vocês como esse modelo é importante para cá. Tá bom. Muito legal. Gostei de ver aí também a sua animação. Vamos falar rapidamente, então. Vamos até mudar um pouquinho. Vamos falar do coronavírus aí, como é que tá, porque Manaus entrou no noticiário por conta dos problemas do coronavírus aí. Eu falo um pouquinho aqui do Rio e a gente vai para o turismo. Rapidinho. Beleza. Então, toda vez que acontecia um problema, né, ou era numa cidade, ou era num país, ou numa região, né, mas agora essa pandemia, ela botou o mundo de pernas para o alto. É como se um problema único acontecesse ao mesmo tempo em todos os locais, em todas as cidades. Isso já havia acontecido em outras épocas, porque o mundo não tinha a era digital que permite que a informação chegue em tempo real. Então, tu imagina que, por exemplo, na gripe espanhola, morreu mais de 50 milhões de pessoas. Né? Então, um número assim absurdo. Uma população que, na época, que tinha menos de 5 bilhões. Hoje nós temos uma população aí de 7,4 bi, aproximadamente, né? E não vai morrer no mundo todo 1 milhão de pessoas. Embora uma vida não tem preço, não se discute, não dá para tratar a vida como um número. Mas isso é uma referência para a gente. Manaus já vinha com o sistema de saúde colapsado. Pessoas incompetentes à frente da gestão pública e também da máquina da saúde, inúmeros desvios, né, má-fé, corrupção. Né, chegou ao ponto de não pagar o salário das pessoas da área da saúde. Então, mais de 4 meses de salários atrasados. Aí você já tem uma máquina que está colapsada, né, a máquina da saúde. Aí, quando chega essa pandemia, não tinha mais algum, não tinha reserva. Você não consegue fazer o normal, não vai conseguir fazer o excepcional. Né? Você tem a Organização Mundial da Saúde, fala que você tem que ter aí 330 leitos por cada 1.000, né? Mais ou menos essa relação. Manaus tem 2.000 pessoas para cada leito. Você tem que 333 pessoas para um leito, é o que a Organização Mundial da Saúde fala. E Manaus é mais de 2.000 pessoas por leito. Quer dizer, você vê como a máquina está despreparada. Né? Nós tínhamos aqui, antes do coronavírus, 400 respiradores mecânicos. Desses 400, só 300 e pouquinho funcionavam. Então, quando veio essa questão aí das pessoas se contaminarem, uma parte delas precisar ser socorrida, ser entubada, né? não tem o equipamento, o que vai ocorrer? É óbito. Além disso, as pessoas continuam morrendo por acidente, por infarto, e quando elas chegam na máquina, que já está agora muito saturada e exigida por conta do coronavírus, aquela pessoa com outra doença ou com outro problema acaba não sendo assistido, e aí sai de um número de 30, 40 enterros, que seria a média dos últimos meses e anos aqui em Manaus, para 140. Quer dizer, você já pensou um negócio desse? Que loucura, né? E, Romero, e como é que foi a questão da antecipação? Né? Porque o problema começou a estourar lá, começo de janeiro, na China, começaram as notícias, final de fevereiro já estava bem quente por lá,
Itália começou a entrar na roda. Como é que estava aí? Alguma prevenção, algum planejamento, alguma coisa? Ou não? Aí, quando chegou, é que a pessoa foi pensar no assunto. Não, pensou, mas agiu pouco. O momento para se fazer o isolamento mais firme não era em abril. O momento para fazer esse isolamento era em março. Né? Depois do dia 15 de março, a realidade do coronavírus chegou de fato. E do dia 15 de março até final, até 31 de março, se tivesse feito um isolamento intenso, e a partir de 1º de abril, ter dito assim, olha, quem tem 60 anos ou mais, quem tem doenças pré-existentes, quem está com temperatura acima de 37,5, essas pessoas têm que ficar em casa. Elas não podem se apresentar. O restante das pessoas, elas vão voltar, quem estiver são e estiver fora desse grupo, tem que voltar a trabalhar. Mas, olha, para trabalhar você vai ter que usar máscara, você tem que estar disponível álcool em gel, nós temos que praticar não só o isolamento para essas pessoas, nós temos que praticar o distanciamento. Quer dizer, manter 2 metros nos refeitórios das empresas. Né? No meu caso, sou da construção civil, a gente botou 2, 3 turnos para almoçar, para evitar aglomeração, distribuiu máscara, álcool em gel, tirava a temperatura no início, durante, depois, no final do dia, orientação. Isso teria minimizado, porque teria minimizado bastante e teríamos evitado um mal que virá agora. Qual é esse mal? É a fome. Porque 85% aqui da Zona Leste, da Zona Norte de Manaus, tem atividades econômicas informais. Né? Então, essas pessoas que ficaram, foi decretado o isolamento, né? Para várias atividades que não eram essenciais. Só que esse isolamento nunca atingiu 50%. Sempre ficou na casa dos 40%. Então, as empresas pagaram o preço de manter custo fixo e não ter faturamento, mas, no entanto, ela não deu o resultado que precisaria, porque muita gente interpretou aquilo como uma férias, como se fosse um momento diferente para poder ficar mais próximo dos amigos, e continuaram tendo atividades. E aí a contaminação aumentou muito, a máquina já não estava preparada e acaba tendo letalidade muito alta, primeiro porque também não testa. Né? Então, a letalidade é uma fração onde você, no numerador, tem o número de óbitos, que é fácil medir. O menos difícil. Hoje tem que medir pela população. Tem que medir pelo número de contagiados, é muito difícil. Muito. E outra coisa, pode multiplicar por 10 isso. Os estatísticos, os virologistas, dizem que esse número de contaminados é muito mais do que 10 vezes. Consequentemente, a taxa de letalidade, embora está ceifando vidas, hoje nós estamos aqui com alguma coisa em torno de quase 10 mil pessoas que perderam a vida no Brasil. 9.890 pessoas que, no Brasil. No Rio, alguma coisa em torno de 1.400 pessoas, né? E em Manaus, alguma coisa em torno de 874 pessoas. Os índices de letalidade, Manaus e Rio, são muito próximos, são altos. E o Rio chega até a ter um índice maior do que Manaus, está com 9,9 de letalidade. Né? É por causa da testagem, porque ninguém está sendo testado. Lá atrás, eu comecei a acompanhar muito, que são países que têm populações parecidas, Coreia e Itália. Eu estou acompanhando isso tem, sei lá, 1 mês e meio que eu olho todo dia pelo John Hopkins. E eu fiquei vendo, é uma disparidade imensa, né? Porque a Coreia fez os testes em massa, mas ela teve um outro procedimento, que até o Rio agora alguns estão fazendo, que foi o de não permitir que as pessoas contagiadas ficassem nem em casa. Eles levavam as pessoas contagiadas para, tipo, abrigos, para evitar a infecção em casa. Porque o cara contagiado em casa, numa favela, aí deve ser parecido, porque aí também tem muito, ele vai acabar contagiando todo mundo lá. Né? E enquanto ele estava num hospital, não no hospital, ele estava num abrigo, ele tinha algum tipo de acompanhamento que faz a evolução dele para um caso grave também sendo um volume muito menor. Né? Hoje a Itália já está com cerca de 30 mil mortos. Enquanto a Coreia... bem menor que o Brasil, né? Enquanto a Coreia... Mas o Brasil está indo no caminho da Itália, está perigoso o negócio. Enquanto a Coreia... Porque o Brasil está atrás do primeiro caso de contágio. Enquanto a Coreia tem menos de 300 mortos. 300 para 30 mil. E a primeira manifestação foi com 1 dia de diferença entre um país e o outro.
Mas o nome do jogo é isolar a pessoa contagiada ou com suspeita de estar contagiada. Esse negócio do cara com a febre, eles mediam febre. Antes do teste, era febre. E se o cara tinha febre, eles levavam o cara, evitando que ele voltasse para casa. Entendeu? Então, isso fez uma diferença muito grande. Não, sem dúvida. E agora, quais as ações que tem que ser feitas, né? Tem que realmente aparelhar bem os hospitais de campanha, né? Eles são hospitais eventuais, né? Não pode ser uma estrutura pesadíssima, porque daqui a pouco ele vai ficar ocioso, essa pandemia vai passar, né? Se Deus quiser. Então tem que equipar bem os hospitais de campanha. A Zona Franca, aqui, as indústrias aqui, fizeram protótipos de respiradores mecânicos. Então, tipo o que aconteceu na Segunda Guerra, que fábrica de bicicleta estava fabricando fuzil. E agora a fábrica de moto está fazendo respirador mecânico. Aqui muita confecção está fazendo máscara, está fazendo luva. Isso aí é muito, muito legal, viu? A solidariedade, né? Ela é importantíssima nesse momento. As pessoas que podem contribuir, as empresas, têm tido um apego muito grande, né, a essa causa e tem minimizado, porque o Estado não vai conseguir resolver tudo, ele está consumido pelo custeio da máquina super aparelhada, inchada, né, e aí ele tem poucos recursos para isso. Então, a iniciativa privada tem dado a sua contribuição valiosa. Perfeito. Então, agora vamos falar de turismo. Esse tema é muito apaixonante. Eu vejo Manaus e o Rio muito. Como é que estão as perspectivas aí? Porque eu tenho conversado aqui, tem uma expectativa de uma queda de 39%, né, na geração de receita de turismo, logo após o coronavírus. E aí, tem que ter assim, um cuidado muito grande de como retomar, de como atrair. Eu acho que vai ter que ter um investimento muito grande no turismo interno. Eu acho que as pessoas vão ainda, mesmo depois de passado, elas não vão voltar a viajar com a mesma velocidade. E temos que organizar. O que vocês estão pensando aí? Bom, eu vou falar antes do coronavírus, né? Eu acho que eu venho contribuindo aqui através do CODES para que a gente busque consolidar matrizes econômicas que complementem a geração de emprego e renda aqui que vem da zona do polo industrial, né? E uma das vocações naturais de Manaus é o turismo. O Manaus acabou construindo vocações que estão aí hoje. Quem poderia imaginar que Manaus tivesse uma vocação de fabricar motos? Todas as motos do Brasil são feitas aqui, inclusive a única fábrica de moto da Harley Davidson fora dos Estados Unidos é aqui em Manaus, né? Quem podia dizer que Manaus teria uma vocação para fazer concentrados de bebidas, né? Aqui tem Ambev, Coca-Cola, todas elas estão aqui. Quem poderia imaginar que Manaus seria o produtor de todas as TVs e eletroeletrônicos, né, de grande parte do Brasil, né? Telefones celulares, displays, que são feitos aqui. Então foram vocações construídas. Mas qual é a vocação natural de Manaus? Com pouco recurso, você consegue resultados melhores. O turismo é um deles. Então, eu vejo aí o Brasil recebendo pouco mais de 6 milhões de turistas ano, dos quais metade vão para o Rio de Janeiro, e 600 mil vêm para Manaus, 10%. E aí eu vejo Orlando recebendo 60 milhões de turistas por ano. Eu falo, meu Deus, eu quero ser Orlando, né? O que o Brasil recebe por ano, eu quero que Manaus receba. 1 milhão de turistas por ano, ou que seja pelo menos 500 mil. Hoje nós recebemos 50 mil turistas. Como é que a gente faz isso? É preciso tornar a cidade, né, de Manaus, e o Rio já é um destino turístico internacional, é isso que nos inspira. Nós precisamos tornar Manaus um destino turístico internacional. E como é que a gente consegue isso? Nós temos que ampliar uma outra pista do aeroporto aqui, porque se o modal principal da chegada do turista é por avião, eu não posso ter um aeroporto internacional com uma pista só. O teco-teco quebra lá na cabeceira da pista, interdita tudo, e aí o turista já pensou o transtorno, né? O caos. É preciso ter porto adequado aqui, né? É preciso ter a ligação com a 319, que vai ligar Brasil com o restante, com Manaus, né? Manaus com o Brasil, para que você tenha aí o estoque em trânsito da cidade.
vai diminuir de 20 dias para 2 dias. Olha só, isso repercute no custo, Manaus. Então, essas medidas estruturantes são fundamentais para Manaus e vão contribuir para Manaus pegar o turista nacional e pegar também o turista internacional. Mas isso dentro de ações estruturantes. Eu vejo governantes que acham que vão resolver o problema do turista isentando o ICMS do querosene de aviação. Não é esse. Não é isso, claro que não é isso. Não é mesmo. É isso e mais uma gama de parâmetros, é treinar as pessoas. Manaus tem um povo maravilhoso, tem uma culinária fantástica. Se a gente consegue vender isso para fora, tem belezas naturais aqui, como o Encontro das Águas, o teatro. Nós podemos resolver dois problemas da cidade com uma cajadada só. Fred, olha só, se a gente criar um sistema hidroviário aqui em Manaus, com 7 estações hidroviárias, saindo da Zona Leste até o Oeste, você pega 300 mil pessoas que ficam na orla do rio aqui, porque Manaus está na margem esquerda do Rio Negro, e faz com que ela, ao invés dela usar o sistema de transporte que está caótico aqui, que é ônibus, essa pessoa vai passar a ser transportada pelo sistema hidroviário. Dos modos que acontecem aí em Niterói, as Barcaças, Niterói, Rio, conheço aí, assim, eu já andei bastante por aí pelo Rio e tudo. Isso aí é um embrião, Fred, de um circuito turístico. Sem dúvida. O turista vem para Manaus e ele vai para esse circuito hidroviário, que pode ser feito através de concessão, através de uma PPP, com dinheiro privado, né? E com incentivo público, e vai resolver a vida de quem mora aqui, ajudar na qualidade de vida, porque o trânsito impacta muito, e vai ajudar também o turista a vir, porque num dia praticamente ele vai percorrer toda a orla do rio e contato com a natureza, encontro das águas, a culinária maravilhosa. Ou seja, nós temos condição de trazer. Eu vejo parecido com você, claro que a situação do Rio é diferente, né? Mas eu vejo assim, um poder público, uma prefeitura que dê exemplo, que atrai iniciativa privada para fazer negócio, que gere um calendário de eventos e que facilite a infraestrutura. E aí anima a iniciativa privada a vir. No Rio de Janeiro tem vários eventos. O Rio de Janeiro pode ter um calendário anual. A gente tem o Carnaval, que é um grande evento da cidade, que o prefeito atual até andou depreciando muito o Carnaval. Esse último aí, ele já está perto da eleição, ele nem atrapalhou tanto e o resultado foi bom, mas aí depois veio o coronavírus. Mas se você pega o Carnaval e sai daquela época ali de fevereiro, começo de março, você tem uma infraestrutura enorme, como o sambódromo, como os barracões das escolas de samba, que poderiam estar ativando o turismo ao longo do ano todo. Como o Rio de Janeiro está muito próximo a São Paulo, você pode ter um calendário de congressos, de eventos, de convenções, que facilita. Agora, você vai conversar com o pessoal de eventos, vários shows hoje que acontecem em Curitiba, acontecem em São Paulo, não vem mais para o Rio de Janeiro. Porque a complicação burocrática para você organizar um evento no Rio de Janeiro é maior. Então, o Medina reclama, ele faz o Rock in Rio aqui, precisa de 60 e poucas licenças para botar o Rock in Rio de pé. E até ali em cima da hora ele está cheio de dívidas, de uma legalização, alguém que tem que pedir um favor, quer dizer, um transtorno. Então, para um brasileiro que já está aqui há um tempão, ainda vence isso. Um estrangeiro, não vai. No primeiro dia de dificuldade, ele diz, eu não quero mais saber disso aqui nunca mais. Porque acaba perdendo dinheiro numa atividade que era para facilitar muito a vida. Então, eu digo, a gente tem que ter... Você falou uma coisa que... Desculpe. Tem que ter muito mais sim do que não. Tem que ter uma atividade, tem que ter uma atitude proativa. Porque você nem gasta dinheiro, é o contrário. Você facilita, traz renda, traz riqueza, traz emprego, até para melhorar os outros serviços. Agora pode... E aí, Fred, quero pegar um gancho aí no que você falou, né? Primeiro, que nós temos que trabalhar a cabeça do funcionalismo público, que é muito importante, né? Para que ele olhe para os processos da iniciativa privada e diga assim, o que eu tenho que fazer para aprová-lo? E rápido, porque os projetos aprovados são postos de trabalho que vão ser gerados
Isso vai alimentar o comércio, que encomenda na indústria, que paga imposto e que volta como arrecadação para a máquina pública para cumprir seus afazeres e ter sobra para investimento. Esse é o ciclo que a gente deseja. Então, quebrar esse paradigma. Como é que a gente pode fazer um funcionalismo público, olhar para os processos e aprovar com agilidade, acabando com o papel, acabando com a burocracia, né? Digitalizando tudo, informatizando tudo. É o que a gente faz nas nossas empresas. Ninguém toca empresa hoje sem ter um ERP poderoso, que nada mais é do que um sistema que você entra com um dado aqui num determinado ponto da sua empresa e ele comunica para todos instantaneamente, gera fatos, gera agilidade. E o ambiente de negócio no Brasil, de uma maneira geral, é o que você está falando aí, é extremamente hostil. É um calvário para o empreendedor, para ele poder tirar uma licença. Nós temos lutado muito aqui em Manaus para que isso aconteça. Nós estamos convencidos de que a tecnologia tem que estar a serviço da solução das necessidades do contribuinte, do cidadão, das pessoas. Isso é vital. É uma cidade inteligente, sim, mas o poder público tem que dar um exemplo. Eu acho que sempre o poder público tem que dar o exemplo. E hoje a questão de você colocar tecnologia em todos os processos já não é mais nenhuma questão de inventar a roda. É pegar quem já faz e trazer. Aquele custo do pioneirismo, isso já foi. A gente não pega práticas já consolidadas e a gente não implementa. Isso em várias áreas. Tem nessa área de legalização, de relacionamento das pessoas, de aprovações, que podem ser todas feitas à distância. Mas se você pegar, por exemplo, a saúde no Rio de Janeiro, você tem coisas assim absurdas. Tem um negócio chamado integração de prontuário eletrônico, só para te dar uma ideia. O cara faz o exame quando ele vai no atendimento primário, depois quando ele vai no atendimento especializado, por não ter a integração, o médico não tem acesso aos exames que ele fez previamente, repete tudo outra vez. Já pensou? Gasta-se o dinheiro todo de novo. Duas coisas vão acontecer com o coronavírus, Fred. Várias coisas vão acontecer, mas na área da saúde, eu acho que, por exemplo, você sabia que em Manaus tem alguma coisa em torno de 10% só de rede de esgoto? Isso é um absurdo. Há um tempo atrás eu escrevi um artigo, o título é exatamente isso. Escândalo. Esgoto não... É um escândalo. Esgoto não dá voto, mas mata a gente. Então é preciso investir pesado na máquina do saneamento. O modelo aqui é adequado, tem uma concessionária aqui que tem poder de investimento. Que o que o município precisa fazer agora é cobrar rigorosamente a implantação desse projeto, desse plano de investimento. Quantos quilômetros de rede de esgoto vai ser feito por dia, por mês, por semestre, por ano, e fazer isso valer. E atuar preventivamente na máquina da saúde. Hoje, com o uso da tecnologia, um sistema tipo médico da família é fantástico. Você, com um médico, assistente social, um enfermeiro e uma boa tecnologia, você consegue acompanhar 4.000 pessoas. Então, nós deveríamos ter alguma coisa em torno de 450 equipes desse tipo na prefeitura. E nós temos alguma coisa em torno de 180. Então, era para 75% da população deveria estar sendo com atendimento básico, saúde, produzido cuja responsabilidade é da prefeitura. E nós temos alguma coisa em torno de 45%. É preciso melhorar esse índice e tem como o uso da tecnologia. A telemedicina acoplada a isso aí daria... Aqui a gente está vendo, uma vez que eu falei, o cara vai no especialista, mas ele ali... na atenção primária já, eventualmente já poderia conectar via telemedicina com o especialista, não teria deslocamento, não teria repetição do exame e teria uma economia de tempo, eficácia monumental. No saneamento, eu tive estudando saneamento no Rio, no Rio você tem coleta de mais de 80% das residências, mas tratamento é menos de 50% disso, ou seja, tratamento de esgoto no Rio é menor do que 50% da necessidade. Mas uma coisa que eu vi que São Paulo está fazendo, que legal que eu estou falando para você depois ver, é que hoje tem soluções onde os contratos são feitos no seguinte modelo. Eu não pago pela construção civil, entendeu? Eu não pago pelo número de dutos, nada disso. Eu pago pela qualidade da água no final da história depois do tratamento, entendeu? Você paga
Porque aí você incentiva mesmo a iniciativa privada a ter o melhor custo-benefício, porque ele vai ganhar pelo produto final, que no fundo é o que interessa. É ter o produto final de qualidade ao menor custo possível. E é isso que é negociado. São Paulo está fazendo isso. A Sabesp abriu 14 lotes e todos tiveram vencedores. Quer dizer, teve interesse das empresas privadas em fazer. Eu acho que é um bom exemplo para a gente olhar. Deixa eu te falar, estão faltando 4 minutos para a gente acabar aqui. Mas pode falar. Só dar um exemplo. Por exemplo, se atuar preventivamente, imagina que pelos exames de sangue, urina, né, fezes, você detectou que a pessoa tem uma propensão a ter um infarto. Aquilo ali é barato se você atuar preventivamente. Agora, se ele infartar e for para a máquina pública, o tratamento é caríssimo. Quanto custa um dia de UTI, né, de intensivista, de medicamentos? Ou seja, esse sentimento que agora, pós-coronavírus, vai despertar, de você atuar preventivamente, de você ter gestores públicos compromissados em entregar serviço de qualidade, sem ter poder, visão de poder, de fazer o bem sem olhar a quem e de dar o exemplo, e ter boa fé, e ter conhecimento da iniciativa privada, práticas consagradas da iniciativa privada, que tem que ser colocado a serviço da gestão pública. 100% de acordo. Romero, vou pedir para você se despedir. Eu vou pedir para o pessoal me acompanhar nas minhas redes sociais. Eu sou o Fred Luz, tanto Instagram, Facebook, como Twitter. E lembrar todo mundo que está assistindo a gente aqui que isso é um projeto conjunto. Não é um projeto do Romero, não é um projeto do Fred. Nós estamos dando aqui a nossa contribuição participando desse processo. Mas o nosso desejo é que cada vez tenha mais gente participando e que você aí, como voluntário assistindo, se você acredita, que você faça mais do que torcer. Que você venha junto, propagando a mensagem do Novo. E aí recomendo que entre no site lá, novo.org.br, porque é uma possibilidade real que a gente tem de mudar a forma de gerir no executivo e de mudar a política através também dos poderes proporcionais, do poder legislativo, que é tão importante quanto o poder executivo. Vou dar o meu boa noite, vou deixar agora para o Romero dar o boa noite dele. Primeiro dizer que foi um enorme prazer estar falando contigo aqui. Você é uma pessoa sensacional, muito agradável. Faço questão de te receber aqui. Quando for ao Rio, vou lhe procurar. Dizer que nós somos apaixonados. Eu também estou nas mídias sociais, Romero Reis Manaus. E quem conhece o Novo, adere. Quem conhece o Novo, compra e se torna sócio. Os sócios são os filiados. Isso é muito legal. Mesmo. Boa noite, muito obrigado, Romero. Cantado. Forte abraço. Forte. Você também. Bom final de semana. Um abraço. Pra você, tudo de muito bom.